Fala galera, eu sou Felipe Amaral aqui da CID-TS e nesse vídeo eu vou falar sobre o que tem de novo na versão 4.0 do Apache Kafka. Finalmente saiu o Apache Kafka 4.0, uma das versões mais esperadas pelos usuários, porque além de muitas novidades, ela põe fim à era do Zookeeper. Essa versão é considerada um marco muito importante nessa jornada do Apache para se tornar uma aplicação mais cloud native. Então, bora ver aí quais são as principais mudanças nessa versão. Primeiro a gente tem o Keep 500, que se resume simplesmente em Adeus Zookeeper, Olá Craft Mode. Temos o 848, que traz um novo protocolo de balanceamento para grupos de consumo. Também vamos ver o Keep 932, que são as filas para o Kafka, tá? Além de outros keeps que trazem muitas melhorias, como reset de offset, rebootstrapping, proteção de dados e alguns para Kafka Streams. Então, bora detalhar esses keeps. A mudança mais significativa nessa versão é a saída oficial do Zookeeper. O pessoal vem tirando algumas atribuições do Zookeeper e passando elas para dentro do Kafka. Até a versão 3.9 ainda dava para você instalar o Zookeeper, era opcional, ele ou o Craft Mode, só que agora não dá mais. Essa mudança deixa o Kafka muito mais escalável, deixa o Kafka com um desempenho melhor na questão de gerenciamento de metadados e ainda pronto, mais pronto ainda para rodar em cloud. Para se ter uma ideia, algumas implantações em nuvem eram praticamente impossíveis por causa do Zookeeper. Principalmente porque ele é um componente que depende muito de rede. O Zookeeper funciona muito bem quando você tem clusters em redes locais, mas em arquiteturas mais modernas, quando os seus clusters estão espalhados pela internet, em cloud providers diferentes, em geolocalizações muito diferentes, ele fica praticamente inviável de utilizar. Se você ainda não sabe ou quer saber mais sobre o que é o Craft Mode, eu estou deixando um card aqui em cima para te levar a um vídeo onde eu falo um pouco sobre essa mudança do Kafka. Então a gente agradece o Zookeeper por todos os seus serviços prestados, mas agora é hora dele se aposentar e dar lugar para o Craft Mode. Olha só, vamos parar tudo que vocês estão fazendo aí que vai fazer rebalance, viu? Acabou essa história, viu? Tá na área um novo protocolo de rebalanceamento de Consumer Groups. Explicando rapidinho, sempre que um Consumer Group muda de tamanho, seja entrando um novo consumidor ou saindo um, tem que ter um rebalance das partições. Esse controle sempre foi feito pelo client e não pelo broker. Agora, essa funcionalidade foi trazida toda para dentro dos brokers para poder, mais uma vez, deixar mais cloud native. Afinal, é mais fácil você, na maioria das vezes, controlar o que está acontecendo dentro dos brokers do que nos clients. Na verdade, o Kafka sempre teve essa característica, né, de manter o controle fora dos brokers, mais nos clients mesmo. Então agora, a relação entre os clusters e os consumer groups está muito mais orgânica. E isso também já está habilitado por padrão nessa versão. E claro, não estaria completo se não tivesse um aprimoramento nas métricas, né? Então agora você também consegue ver o que está acontecendo durante um rebalance. O Keep 932 fala sobre as filas do Kafka. Esse Keep cria um novo tipo de Consumer Group, que são os Share Groups ou grupos compartilhados. Já faz um tempão que a comunidade fala sobre essa mudança no Kafka e talvez essa seja uma das mais interessantes ultimamente. Essa nova funcionalidade é o primeiro passo para o Kafka se aproximar mais de sistemas de fila tradicionais. Ainda é experimental, mas ele traz uma nova maneira de consumir as mensagens. Na prática, isso significa que agora vários consumers vão poder ler mensagens da mesma partição. Antes, uma partição era praticamente exclusiva de um consumidor apenas. E isso é perfeito para caso de uso de filas, né, onde o objetivo é ter uma maior taxa de processamento e mais paralelismo. Porém, perde-se a questão de ordenação das mensagens. Esse Keep também trouxe mais dois novos comandos para a CLI do Kafka, o Kafka Console Share Consumers, para consumir dados, e o Kafka Share Groups, para gerenciar os grupos novos. Também incluiu uma nova interface, o Kafka Share Consumer, além de novas métricas específicas para Consumer Lag, para monitoramento desses grupos. Muito legal, muito interessante, mas ainda é experimental. Então, utilize ambiente de testes e nada de usar em dev, homologação e produção.
só em ambiente de teste, viu? O Keep 1106 fala sobre o reset de offset baseado em duração. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Quando o Keep 405 trouxe o Tier Storage pro Kafka, isso lá em 2020, cara, um monte de admin, eu inclusive, tinha um alívio muito grande, porque toda vez que um broker lotava o disco, tinha que migrar a partição para outro disco, às vezes para outro broker, para poder balancear o cluster. Cara, eram noites chatas. Aí quando chegou o Tier Storage, foi uma tranquilidade, era só pegar os logs mais antigos, mover para um S3 da vida e já era. Acabou, não tinha mais preocupação. O espaço lá é praticamente infinito, é muito mais barato, então isso pra gente foi ótimo. Só que veio um outro problema. Essa vida de admin. Nunca é fácil. Essa nova dor de cabeça era o reset de offset. Antes, com o disco local, você dava um reset para earliest, era tranquilo, rapidinho. Agora com Tier Storage, cara, demora muito. Vou te falar que teve um caso de um cliente que demorou um dia para ele resetar o offset para earliest. Foi ruim. Então veio o Keep 1106 e agora a gente tem um reset baseado em duração, baseado em tempo, né? Em vez de você voltar para o início do tópico, você pode escolher voltar 7 dias, voltar 24 horas. Isso vai deixar o reset de tópicos com tier storage muito grandes bem mais tranquilo. O Keep 1102 é uma melhoria do 899 que já tratava do rebootstrapping. O bootstrapping acontece nos clientes quando ele fala pela primeira vez com o broker, né? Ele vai receber dados gerais sobre o cluster, sobre lista de brokers, partições, líderes, etc. O problema começa quando o cliente começa a ficar desligado, por exemplo, por muito tempo, dias, semanas, né? Quando ele volta, ele vai encontrar, sei lá, ele pode encontrar brokers novos, pode encontrar partições em lugares diferentes, e aí, cara, nada funciona direito. O Keep 1102 deixou os clientes mais resilientes, garantindo que mesmo aplicações que hibernam consigam se reconectar ao cluster sem problemas. Keep 966, esse Keep resolve uma situação bem rara, tá, de perda de dados. É o seguinte, o broker leader recebe um dado e pede para o sistema operacional gravar esse dado. O sistema operacional responde com ok, gravado, beleza. O broker acredita nisso e manda a confirmação do acknowledge para o producer. O detalhe é que esse ok do sistema operacional pode acontecer antes da gravação real do dado no disco e o dado está apenas em cache de memória. Só que nesse raro intervalinho, o host, se ele cair, se ele travar, se ele desligar, o dado se perde. E o pior, o producer já tinha recebido o acknowledge, né, o ACK, acreditando que o dado estava salvo. Então, cara, isso dá um rolo ferrado. E o Keep 966 criou um conceito onde só pode se tornar líder as réplicas que tem certeza que aquele dado foi gravado em disco, que tem lá o high watermark na mensagem. Isso garante que, mesmo que um broker caia nessa situação, os dados confirmados não se percam. Beleza, agora vamos falar um pouquinho de Kafka Streams. O Keep 1076 e o 1091 tratam de observabilidade do Kafka Streams. Antes, o desenvolvedor precisava expor manualmente as métricas da aplicação que ele criou. Agora houve uma extensão do Keep 714 e os brokers passaram a coletar os dados de métrica diretamente da aplicação. O Keep 1104 permite que foreign keys sejam extraídas tanto da key da mensagem quanto do value. Antes era só do value, e isso simplifica os joins, tornando a API muito mais intuitiva. O Keep 1065 melhorou o mecanismo de retry automático dos Kafka Streams. Em vez de gerar um erro para cada mensagem, quando o tópico ficava indisponível, deixava o log gigante com aquele monte de erro. Não, agora ele só vai logar o primeiro erro. Bom, recapitulando as principais mudanças. Teve a saída do Zookeeper, já era, virou passado. Entrou o Craft Mode, agora é ele que manda. As filas para o Kafka ainda são beta, nada de usar em produção. Tem um novo mecanismo de rebalance e todas essas outras novidades. Leia as notas de release e até a próxima atualização. Falou!